Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, que todos estejam bem. Então, hoje é segunda-feira, dia da carta da semana, né? Então, já vamos pedir aqui ao universo que traga um tema bacana para a gente trabalhar, né? Que a gente possa aprender bastante aqui com os ensinamentos do tarô e que a gente consiga aplicar esses ensinamentos também na nossa vida, para a gente viver cada dia melhor, mais tranquilo, conseguindo resolver as situações aí que a gente tem na vida, né, de uma maneira mais agradável, mais harmônica, tá certo? Então, até mais. Então, vamos ver qual é a carta que o universo nos sugere essa semana. E é o carro com o 6 de copas, o 3 de paus, os enamorados, o cavaleiro de ouros, o 9 de paus, a justiça, a morte e o mago. Então, a carta do carro, que é a carta da semana, ela nos fala sobre direcionamento na vida, né? E quem tem as rédeas, então, para dar direcionamento na nossa vida é a gente mesmo, né? Então, a gente precisa de prestar muita atenção nos sinais aí, inclusive, que o universo nos manda, e a gente precisa de entender para que lado a gente quer ir, né? Então, vamos prestar bastante atenção aí essa semana, porque provavelmente a gente vai ter que direcionar a nossa vida para um lado ou fazer uma escolha, né? E isso envolve justamente a gente dirigir aí a nossa vida, a gente colocar nosso trem nos trilhos. E o 6 de copas aqui nos fala que para a gente dar então esse direcionamento na nossa vida, a gente precisa de tratar as coisas com amor, né? Tratar, no caso aqui, esse direcionamento que a gente precisa dar para a nossa vida, tratar isso com amor, com carinho, né? Para que a gente consiga escolher para que lado a gente vai e o lado que a gente se sente bem, né? Porque o 6 de copas fala de um amor puro, né? De um amor verdadeiro, de um amor ingênuo até, né? Que traria essa pureza toda, né? Então a gente precisa de ter esse tipo de sentimento quando a gente vai escolher as coisas aí na nossa vida, dar direcionamento para a nossa vida, tá? O 3 de paus é a carta que nos fala que para a gente dar então direcionamento para a nossa vida, a gente provavelmente já chegou a algum ponto, né, da vida que a gente tem condições de enxergar para onde a gente quer ir, ou seja, a gente traçar um objetivo, né, a gente ter um objetivo e traçar o caminho que a gente quer fazer para alcançar esse objetivo, tá? Então a gente precisa de recolher as coisas que a gente tem, a partir daí a gente tomar então um direcionamento, a gente dá um direcionamento aí para as metas que a gente tem, objetivos, né? Seja lá o que a gente queira alcançar aí na vida. Os enamorados é a carta que fala justamente sobre as escolhas que a gente tem que fazer, né, na vida. Então, para a gente poder direcionar aí, para a gente, né, conseguir tocar a vida para onde a gente quer, né? Então, é uma carta que fala que a gente precisa de definição, a gente precisa definir o que a gente quer, né, para a gente tomar as decisões corretas, né, para a gente conseguir, então, direcionar a nossa vida para aquilo que a gente deseja, né? É uma carta que fala de insegurança, então, quando a gente tem que fazer uma escolha,
né? Às vezes a gente está inseguro, mas é por isso que a gente precisa, nesse momento, então, definir o que a gente quer para a gente tomar as decisões corretas. O Cavaleiro de Ouros já nos fala que para a gente, então, direcionar a nossa vida, a gente precisa de estar animado, né? A gente precisa de querer, a gente precisa de ter boa vontade, né? Que é uma das características aí que o Cavaleiro de Ouro traz para a gente, né? É uma pessoa empenhada, né? Em conseguir alguma coisa, em conquistar alguma coisa, né? Então a gente precisa ter esse tipo de sentimento e de atitude, né? Para a gente conseguir direcionar a nossa vida aí de uma maneira correta, agradável, e que vá de encontro aí ao que a gente quer. Já o 9 de Paus nos fala sobre esse momento da vida que a gente resolve direcionar, né, as coisas aí na vida da gente. É um momento que a gente tem que usar toda a experiência que a gente já teve, inclusive os tombos, né, que a gente levou, para que a gente consiga, então, fazer o que a gente precisa, né? E tem uma característica dessa carta: essas experiências que a gente teve, ruins, elas não podem virar um obstáculo no nosso caminho, né? Então é bom que a gente utilize o aprendizado disso para que a gente consiga direcionar bem a nossa vida. A Carta da Justiça, ela nos fala sobre a nossa responsabilidade, né? Quando a gente vai direcionar a vida da gente para algum lado, né? Que a gente quer tomar algum rumo na vida. Então é muito importante que a gente faça isso de uma maneira responsável e equilibrada, né? Porque a justiça também fala de equilíbrio, né? Ela fala de raciocínio também, né? Da razão, de certo modo, acima de tudo, né? Então é outra coisa também que tem que ser levada em conta, né? Para que a gente consiga fazer isso aqui de uma maneira correta, agradável, né? E que vá de encontro ao que a gente quer. A Carta da Morte, ela nos fala sobre as transformações, né? Que essa mudança de rumo aqui na vida, né? Acabam trazendo aí pra gente, né? Então, assim, quando a gente decide mudar as coisas na nossa vida, né? A gente tem que estar preparado para essas mudanças aqui, mas são mudanças para melhor, tá? Não é que por ser a Carta da Morte é uma coisa ruim, não é nada disso, né? As mudanças que vêm, elas são para melhor, né? Então a gente seguindo aqui, né, esses conceitos aqui para a gente construir essa estrada, para a gente chegar até onde a gente quer, né? Que tem que ser utilizados. Essa transformação aqui provavelmente vai ser uma coisa muito agradável. E a Carta do Mago, ela nos mostra que nós temos todas as ferramentas que a gente precisa, né, na nossa vida. Então, para a gente dar esse direcionamento aqui, a gente precisa de saber utilizar as ferramentas que a gente tem, né? Tudo é um início, né? O mago fala de novos começos aí na vida, então às vezes é o que a gente está precisando, né? Mudar o rumo da nossa vida para que a gente possa até começar algo novo, né? Enfim, é nesse sentido aqui que o mago aparece aqui, tá? E é isso, desejo a todos uma ótima semana, espero que a gente consiga dar direcionamento aí para a nossa vida e que a gente consiga aplicar os ensinamentos aqui do tarô, tá bom? Um grande abraço!